Esteja bem e em paz. Dando sequência à nossa série de comentários, pequenos estudos acerca dos 10 mandamentos, chegamos na parte 7, o sétimo mandamento. Estamos analisando um mandamento por estudo, né? E estamos agora na parte 7, o sétimo mandamento, que encontramos aqui no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. Bom, este mandamento, não adulterarás, o sétimo mandamento, ele deveria ser bem simples de abordar para cristãos, para a igreja, né, para uma sociedade cristã e igrejas de todas as denominações. Ele deveria ser bem tranquilo, bem simples para ministrar, para abordar, né? Mas devido às complexidades da vida, situações de fora da igreja que têm entrado, né, na igreja, uma filosofia humana, pensamentos do tipo: Deus quer que você seja feliz, ou você tem que se amar mais do que amar os outros e tal, e esse tipo de pensamento, e ao mesmo tempo o afastamento das pessoas das escrituras e das doutrinas cristãs estabelecidas pela igreja há séculos, né? Então torna-se um pouco abrangente o tema, tá? Não deveria ser assim, mas infelizmente está assim, né? Então esses pensamentos do tipo Deus quer que você seja feliz, ou você tem que amar a si mesmo mais do que ama os outros e tal, tem produzido a geração que Paulo disse que chegaria, que é aquela geração de homens amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e essa geração chegou e tem influenciado aí algumas igrejas, alguns cristãos que não estão bem fundamentados nas escrituras, e tem feito de fato um estrago, vamos dizer assim, na santificação na vida de muitas famílias e de muitas pessoas, né? Então nós vemos que essa questão do adultério, ela tem produzido muita tristeza, né? Os próprios cônjuges passam por tristeza, os filhos, quando existem filhos no relacionamento, eles sofrem muito, e isso tem causado aí desestrutura familiar e tudo mais. Então vamos analisar bem essa questão do sétimo mandamento. Êxodo 20:14, não adulterarás, tá bom? O objetivo deste mandamento, o sétimo mandamento, é preservar santo o matrimônio e manter de forma sadia a estrutura familiar, tá? Então vamos ver lá no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 24. Aqui nós vemos a primeira instituição que Deus criou, que é a família. Gênesis capítulo 2, verso 24. Expulsou o homem... irmãos. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui a primeira instituição que Deus cria é a família. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Note que aqui está no singular. Então o propósito de Deus desde o início é o casamento. O propósito de Deus para o casamento, para o matrimônio, é a união entre um homem e uma mulher, né? Vamos ler de novo. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Então, vemos aqui a primeira instituição, que é a família. Ela se inicia pelo casamento, a atitude de um homem deixar seu lar, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois se tornam um. É uma união intrínseca, né? Ambos se tornam um, tá? Então nós vemos que o casamento, vamos analisar aqui algumas implicações do não adulterarás, tá bom? Primeiro nós vemos que o casamento, ele é um dever social. Quando o autor, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, ele está falando de deveres sociais, ele aborda o casamento, ele aborda o matrimônio. Hebreus capítulo 13, vamos ler de 1 a 6. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então nós vemos aqui que dentro desses deveres cristãos, né, desses deveres sociais, está o casamento. E a prática correta do casamento nos leva àquela posição onde podemos dizer confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Por que podemos dizer isso confiantemente? Porque cumprindo esses deveres sociais que vemos aqui, nós estamos debaixo das asas de Deus, em obediência à sua santa palavra. Então nós vemos aqui no verso 4, digno de honra entre todos, veja que não há exclusão, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. É onde não existe a questão do ilícito, né? O sem mácula é sem mancha, perfeito, dentro do que Deus falou, o relacionamento sexual entre homem e mulher só, entre o marido e a sua esposa. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros, tá? Nós vemos aqui também, Paulo compara o casamento com Cristo e a igreja. Se você quiser dar uma olhadinha na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, Efésios 5, a partir do 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui nós vemos cair por terra aquela filosofia mundana que diz que nós devemos amar a nós mesmos mais do que o outro, né? Aqui no caso dos maridos, por exemplo, fala: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama.
E isso aqui nós podemos aplicar também à mulher, porque se ela amar o marido, ela está amando sua própria carne, porque os dois são uma só carne, né? A função do marido aqui é, se precisar, morrer pela sua esposa, santificar a sua esposa e amá-la como Cristo amou a igreja, né? E a mulher ser auxiliadora do marido, submissa a ele, sem querer conduzi-lo ou usá-lo ou impor-lhe coisas que não convém. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Nós cuidamos e alimentamos a nossa própria carne, né? Então nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E as esposas devem ser auxiliadoras, né? Companheiras e submissas aos seus maridos, né? Claro que essa submissão não tem nada a ver, não pense como pensam hoje em dia, questão de violência doméstica, essas coisas são totalmente rejeitadas pelas escrituras, né? A pessoa que pratica isso é um criminoso. Quem pratica violência contra sua esposa é um criminoso. Não se aplica aqui, nós estamos falando de um casamento normal, tá? Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. Então nós vemos aqui algumas características, né, do matrimônio como dever social e do matrimônio ser honrado e sem mácula, sem defeito, né? Cristo declara ser adultério trocar de cônjuge por motivos banais. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 2. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, em hipótese alguma, as pessoas devem abandonar os seus cônjuges. A não ser, é claro, em caso de violência doméstica ou relações sexuais ilícitas, mas mesmo assim, esgotado todas as tentativas de perdão, de abandono do pecado da parte infratora, né? E de perdão da parte vitimizada. Cada caso é um caso, não tem como entrar num detalhe genérico aqui, tá? O adultério, embora ele envolva sentimento e emoção, ele é uma obra da carne. Então nós podemos ver aqui no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam: prostituição, impureza e lascívia. Tá? E entre outras coisas, né, que está escrito aqui. E o que semeia da carne colherá corrupção. Aqui mesmo em Gálatas, capítulo 6, verso 8. Porque o que semeia para a própria carne, porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então nós entendemos que o casamento é a primeira instituição que Deus fez, ele é formado de um homem e uma mulher. Esses dois, quando casam, se tornam uma só carne. E quem se ama, se você quer seguir aquela filosofia que diz, ame mais a você mesmo, você tem que amar o seu marido, a sua esposa, porque os dois são uma só carne. Também vimos que o adultério, que o casamento, o matrimônio, ele é digno de honra e tem que ser sem mácula, como um dever social. Dever social porque ele é a base da família, que estrutura pessoas que vão para a sociedade, chegam na sociedade de forma estruturada, no caso os filhos, né? Também vimos que, embora o adultério envolva sentimento e emoções, ele é uma obra da carne. E o que semeia da carne colherá a corrupção. O primeiro adultério, é importante a gente analisar isso aqui, do primeiro adultério. Ele aconteceu na descendência de Caim. Quando nós olhamos genealogia, nós vemos que a palavra de Deus, ela separa a genealogia de Caim da genealogia de Adão. Isso porque Caim foi o primeiro homicida. Então, se a gente olhar ali em Gênesis, capítulo 4, verso 19, nós vamos encontrar o primeiro adultério. E ele surgiu na descendência de Caim. Então, Gênesis capítulo 4, verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Então nós vemos aqui o primeiro homem que tomou 2 mulheres. Porque Deus já tinha decretado que deixaria o homem, seu pai e sua mãe, se uniria a sua mulher, isso tudo no singular. O homem teria uma mulher apenas, e os dois se tornariam uma só carne, né? E nós vemos na cultura oriental que é comum o homem ter várias mulheres, quantas ele puder sustentar, quantas ele conseguir sustentar. E nos dá a impressão que isso é correto, o que era permitido no Antigo Testamento, porque vários personagens bíblicos tiveram mais de uma mulher também. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Isso nos dá a sensação que tinha aprovação de Deus, mas não tinha. Nunca teve a aprovação de Deus isso. Isso tornou-se uma tradição. Então ela surgiu na descendência de Caim e tornou-se uma tradição no Oriente. Verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. É o primeiro registro de um homem tomar 2 mulheres. Ada e Zilá. Agora, este homem, Lameque, da descendência de Caim, ele era um homem mau e ele era vingativo. Olha o cenário onde surgiu o adultério. Olha vamos olhar a personalidade, o caráter do homem que começou a questão do adultério. Tá? Ele era mau e vingativo. Vem aqui no verso 23, capítulo 4, verso 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então você vê que ele era um homem mau, cruel, assassino, homicida e vingativo. Matou um homem porque o feriu e matou um rapaz porque o pisou. E vemos também que ele ousava querer ter a sua palavra acima da palavra de Deus. Ele queria determinar coisas acima da palavra de Deus. Aqui verso 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, Deus havia determinado que 7 vezes se tomaria vingança de Caim, se alguém achasse Caim e o matasse.
E Lameque, então, ele coloca o seu nome, a sua palavra acima da determinação de Deus para Caim. 7 vezes tomará vingança para Caim. Sobre Lameque, 70 vezes 7, mas isso ele que está falando, não é Deus. Sobre Caim, quem falou foi Deus, agora aqui é ele. Então, esses detalhes são importantes para nós vermos o berço do adultério. Ele surgiu de um homem mau, de um homem com um caráter mau, vingativo, cruel, né? Um homem cheio de si mesmo, como os homens que Paulo descreve que seriam os homens dos últimos dias. Bom, o adultério, ele é uma insanidade que produz graves consequências. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em Provérbios, livro dos Provérbios, capítulo 6, apenas o verso 32, Provérbios, capítulo 6, verso 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então nós vemos que a pessoa ela comete este ato fora de si. O pensamento dela já desertou a razão. E diz aqui, somente quem quer arruinar-se comete este ato. Por quê? Porque as consequências são de ruína. As consequências são desastrosas. É sofrimento anunciado. O adultério tem seu início no pensamento, no maquinar o mal na mente da pessoa. Por isso, ele pode ser evitado. O adultério, ele começa no pensamento, no maquinar o mal, no pensar o mal. Por isso, ele pode ser evitado. Aqui mesmo em Provérbios, capítulo 3, verso 29. Eu quero que tenha muita atenção neste versículo, você que é casado e você que é casada. Por favor, preste bastante atenção. Em amor, essa palavra para todos nós que somos casados, né? É uma palavra de Deus em amor para nós, tá? Provérbios capítulo 3, verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Então não fique ao lado da sua esposa ou ao lado do seu marido, maquinando mal contra eles, maquinando uma traição, maquinando pensamentos perversos. Não fique alimentando isso na sua mente, porque aquela pessoa está com você confiadamente. Ela está confiando em você ali. Ela confia em você. Então não fique maquinando mal contra alguém que está ali ao seu lado. Vocês têm uma vida juntos, né? Lutando pela mesma causa. Nós não sabemos, é tão vago, são vários casos, várias pessoas, né? Mas não maquine o mal contra aquele que está do seu lado. Por isso o adultério pode ser evitado, porque ele nasce no pensamento. Aqui também em 2 Timóteo, capítulo 2, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, no verso 22. 2 Timóteo 2, 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, seja você a resposta de Deus para o teu cônjuge, para a tua esposa, para o teu marido. Seja você a resposta de Deus para eles. Tá? O adultério, ele se inicia no pensamento, mas ele prossegue em palavras. O segundo passo para a consumação do adultério são palavras. Ele começa no pensamento e continua em palavras. Colossenses 4, 6 nos diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Cuidado com palavras perversas, palavras que vão corromper a vida de alguém, né?
E Efésios capítulo 5, verso 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou socarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então o adultério ele se inicia no pensamento, passa pela palavra, né? E depois, perdão. E depois ele vai para a ação. Como toda doutrina da igreja, Cristo traz o adultério para o campo moral. Vamos ler lá Mateus capítulo 5. Esse texto é bem conhecido, né? Mateus capítulo 5, a partir do verso 27. Mateus capítulo 5, verso 27. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso é uma situação difícil, né? Mas Jesus ele vai explicando aqui. E ele fala, olha, se o que você achar como causa de tropeço, você tira fora. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o repúdio, por motivos banais, sem que haja um motivo que leve a isso, né, para o divórcio, ele expõe a mulher ao adultério, e ele também entrará em adultério quando se relacionar com outra pessoa, e o terceiro que se relacionar lá com a ex-mulher dele também vai entrar em adultério. A situação, um abismo chama outro abismo, né? É um efeito dominó. Bom, se você já está nessa situação, repudiou sua esposa, ou foi repudiado, ou casou com alguém que repudiou o marido, repudiou a esposa e tudo, e já está unido com essa pessoa, regularize a situação com essa pessoa. Não cometa o mesmo erro duas vezes. Se arrependa, peça perdão e regularize a sua situação com essa pessoa atual que você está. E não cometa mais esse erro. Não faça com essa pessoa a mesma coisa que você fez com a outra, né? E os dois devem ter esse mesmo pensamento. A questão do adultério, Deus não terá por inocente a pessoa que deliberadamente decidiu viver em adultério, sem o arrependimento, sem regularizar a sua situação diante de Deus. Deus não terá por inocente isto, né? Podemos ver aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Também aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então Deus não tornará por inocente quem deixa uma impureza dessa macular seu matrimônio, seu próprio leito, né? Aqui em Apocalipse capítulo 22 mesmo, verso 11.
diz assim, olha só: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. É uma questão de um lado ou outro. Bom, para nós finalizarmos, né? A questão do adultério, então, ela traz consequências de tristeza e de sofrimento para os cônjuges, os filhos e a família. E reflete na sociedade, por isso ele é um dever social, né? Se a pessoa estiver sobre algum problema que a Bíblia permite o divórcio, se já se esgotaram todas as tentativas de perdão e de bom convívio, né? Ela deve regularizar a sua situação por direito, mas nunca, em hipótese nenhuma, repudiar o seu cônjuge para viver com outro cônjuge sem regularizar essa situação. Busque a Deus em seu casamento, procure viver de forma santa, porque os dias são maus, mas aquele que vos chamou é santo. E se você quer entrar no paraíso de Deus, na glória eterna, não quebre o 7º mandamento. Não entre neste pensamento egoísta de amar a si mesmo mais do que os outros, a ponto de não se importar com o sofrimento daquele que convive com você. Não maquine o mal com aquele que, ou aquela, que convive com você confiantemente. Procure seguir as orientações de Deus e certamente Ele vai abençoar você. Porque Deus não nos chamou para sermos felizes. Deus nos chamou para sermos servos e servos obedientes. Mas na nossa obediência e no nosso serviço piedoso, Ele nos concede a graça da alegria e da felicidade também. E da paz que excede todo entendimento. Espero que tenha edificado a sua vida e que o Espírito Santo complete em nossos corações aquilo que faltou aqui. Que Deus abençoe a sua vida.